A associação tem o dever e quer colaborar, quer cuidar do associado, estar presente com o associado. Existem outros representantes de classe, que são nossos colaboradores, mas temos jurídicos diferentes. É o porquê dessa reunião hoje, para esclarecimentos. A doutora Thaís vai falar um pouquinho do que está acontecendo com a nossa ação da GAGE, que foi agora o questionamento de todos vocês, associados, né, da maioria dos associados, e depois eu quero falar um pouquinho como que está a nossa unificação. Falar um minutinho da nossa unificação, que a gente está observando, está cuidando, e é isso. Vamos começar a nossa reunião neste momento com a doutora Thaís. Palavra para a doutora Thaís. Obrigada, Liduína. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com todos os oficiais de justiça. E eu vou começar com alguns questionamentos, mas claro que ao final, se algum oficial tiver alguma dúvida, a gente responde individualmente, mas eu vou começar com algumas perguntas que me fizeram ao longo desses dias, que eu acho que já vai dar um norte e uma condução bastante importante para a gente, ao menos... sedimentar, estarmos todos no mesmo nível de informação com relação à GAGE. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante esclarecer é que lá em 2020, a OAJUS já ingressou com uma ação para pedir a incorporação da GAGE no vencimento básico. Isso já vem sendo trabalhado no âmbito da Justiça Federal. Atualmente, a apelação está já distribuída na nona turma do TRF, e essa ação, ela já... Só um minutinho. Essa ação já está lá no TRF, então, a nível de apelação. E eu acho que uma informação que é importante dizer é que os recursos especiais relacionados a esse assunto também estão sendo observados, né? Então, muito brevemente, a gente vai ter uma unificação, uma uniformização sobre esse tema. Mas o fato é que nossa apelação ainda não foi julgada. Eu acho que é importante esclarecer que alguns associados me perguntaram sobre possíveis execuções provisórias, né? Ou seja, possíveis incorporações da GAGE no vencimento básico de forma precária, de forma provisória. E é importante esclarecer que, como todo pagamento, incorporação provisório, ele pode ser revisto. Mesmo havendo uma sentença, ou seja, uma decisão de mérito, ela ainda não é definitiva, ainda não houve o trânsito em julgado. Então, quando não há o trânsito em julgado, é possível que, em apelação ou remessa necessária, o tribunal reveja essa situação e aí fica aberto, né? É possível executar esse servidor que recebeu essa verba que ainda é controversa. E alguns questionamentos também me fizeram com relação à demonstração sobre a boa-fé desse recebimento. E o STJ ele tem um repetitivo sobre essa matéria, dizendo que quando o servidor recebe verbas que são controversas, que ele sabe que são controversas, que estão em litígio, a boa-fé não pode ser invocada para afastar o recebimento, a devolução desses valores. Então, é importante esclarecer que existe esse risco. É possível que se execute a obrigação de fazer, ou seja, a incorporação da GAGE, porém, existe um risco bastante significativo com relação à devolução. Então, eu posso afirmar que a OJUS tem tentado buscar no TRF uma solução possível também, positiva para os oficiais de justiça. Nós estamos tentando marcar e pressionar até o gabinete para um julgamento efetivo, rápido, né, já que essa ação cursa já no seu 4º ano, mas ainda não foi possível obter, até por causa de toda essa situação, essa controvérsia que existe no país, né, com relação a essa temática. Então, esses são os esclarecimentos iniciais, e se alguém tiver algum esclarecimento, alguma dúvida pontual, a gente fica aqui à disposição para esclarecer. Já uma outra coisa que é importante esclarecer também é que as ações judiciais, como elas são ações de conhecimento, elas podem retroagir 5 anos. Então, você não precisaria entrar depois com uma ação própria para restituição daquele valor que deixou de ser pago. Na nossa ação, já é automático, vamos dizer assim, se nós ganharmos a ação com trânsito em julgado, na fase executiva, ela já irá
contemplar os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, todo o pagamento que foi represado, vamos dizer assim, desde 2015 até o trânsito em julgado, vai ser objeto de execução individual e já definitiva, né, em razão da nossa ação. Tá Certo. bom? Alguém tem algum questionamento a fazer? Bom, diga, Então, Diogo. primeiro, agradecer aí, né, a oportunidade de estar falando com vocês e essas ações, né, que são feitas, são muito interessantes e a gente sempre se sente contemplado, né, com a efetividade de vocês de se doar, né, porque eu acho que quando a gente está fazendo aqui nosso mistério ordinário, né, eu estou fazendo agora, por isso que eu estava no mudo, estou aqui cheio de mandado, e aí na hora que a gente vê pessoas, né, dedicando seu tempo para poder estar conosco numa causa que representa genuinamente a coletividade e não só o espectro individual, isso é muito bom, né? Então, parabéns. Em relação à dúvida, eu ingressei no TJDFT, né, após o ingresso da ação correspondente do GAGE. Pergunta é, considerando a natureza associativa, né, de associação da Aljus, eu queria saber qual é a amplitude de representação, não só do ponto de vista da ação cognitiva, mas também da questão executória. E aí até ver o que é possível ser feito, né, por mim e por outros que estejam na mesma situação, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, também ser agraciado. Perfeito. Diogo, como é uma associação, existe uma necessidade, primeiro, de aprovação dessa ação em assembleia, então nenhuma associação pode ingressar com essa ação ou com qualquer outra ação que não seja aprovada em assembleia, e ela fica limitada e vinculada àqueles associados que estavam presentes na data do protocolo da ação, tá? Então, aquela lista que é da data do protocolo da ação. Claro que existem outras teorias, outras teses, mas eu estou te dizendo o que majoritariamente defendido, tá? Existe a possibilidade de a gente juntar uma lista posterior, complementando, mas isso pode ficar fragilizado ou pode ser uma exposição judicial. Então, o que eu recomendo? Seria interessante a gente buscar os oficiais de justiça que entraram posteriormente e ingressarmos por meio do jurídico da OJUS com uma nova ação para esses associados novos, tá? Para que a gente não tivesse uma situação diferenciada. De toda forma, Diogo, como é uma questão que vai ser unificada, no sentido de que um associado não vai ter a GAGE incorporada aliás, desculpa, associado não. Um servidor não vai ter a GAGE incorporada e outro não, né? No serviço público, diferentemente de situações de sindicatos e associações das entidades privadas, no serviço público acaba que vigora muito mais, de forma muito mais efetiva, a isonomia. Então, você não vai ter a Liduína recebendo a GAGE e você, Diogo, porque não era associado, não. Então, muito provavelmente, nas questões executórias, todos serão abrangidos. O que poderá ficar prejudicado seriam 5 anos pretéritos. Mas como você é recém-ingressado, então, se você entrasse hoje com uma ação, que pode ser uma ação plurima, tá? Você e mais outras pessoas que estejam na mesma situação, você teria esses 5 anos resguardados e teria a possibilidade de fazer execuções também depois no futuro, de forma idêntica, muito semelhante ao que vai acontecer com a ação da OJUS, até porque, como vai ter, muito provavelmente, né, esse julgamento do STJ, ele vai unificar, então vai ser difícil a gente conseguir trazer um outro entendimento que não aquele do STJ, que não aquele do repetitivo. Então, a gente pode fazer dessa forma, a gente pode te contemplar de uma outra situação, tá? Numa outra forma, que eu acho que é a forma mais segura para você. Diogo, a gente já vai providenciar para vocês mandarem a documentação para já entrar com essa ação dos novos. Se você souber de mais alguém que queira entrar, já faça essa propaganda. O jurídico é sempre aberto, de portas abertas para a gente, tá? Uhum. A gente Pode me pode até... dizer, doutora, a data exata do ingresso da anterior, só para eu poder fazer a publicização? Exata eu não tenho, mas foi Mais um mês. 2020, se eu não me engano, janeiro de 2020. Pronto. 20 de janeiro de 2020, mas eu posso estar enganada, mas foi 2020, tá? Perfeito, tá bom. E a outra pergunta que eu ia fazer não há uma lei de dispendência, né, porque não é a mesma entidade, mas, por exemplo, havendo a questão do Sindojus, né,
Eu fico muito preocupado também com a questão do enriquecimento ilícito sem causa, aquela argumentação que pode existir, né, em relação à dupla tramitação da OJUS em relação a certos representados sobre o mesmo direito. A doutora tem alguma opinião, algum comentário em relação a isso? Não, não tem litispendência, tá? Ah, sim, sim. São outros associados, apesar o sindicato poder atuar, e o sindicato atua de forma mais ampla, no sentido de não precisar, como uma associação, fazer os pedidos de autorização, fazer assembleia autorizando o ingresso de ação. O sindicato ele é dispensado disso e ele atua como um substituto, tá? Perfeito. Então, nada impede, por exemplo, Diogo, do Sindojus ter uma decisão favorável e você, como mesmo não sendo sindicalizado, executar essa decisão por meio do jurídico da OJUS. Não porque você é associado ao JUS no sentido de, não como associado da JUS, mas você tem acesso a um jurídico que pode individualmente executar aquela sentença para você. Então, você não ficaria vinculado à execução da sentença do Sindojus pelo jurídico do Sindojus, como Perfeito. uma ação coletiva, entende? Uma execução coletiva. Sim, Você sim, teria sim. uma execução individual. Por que isso? Porque o sindicato ele atua de forma ampla, você não precisa comprovar a filiação, você não precisa ser filiado a um sindicato para ter aqueles gozo, né, ou aproveitamento daquele título executivo para você, tá? Perfeito. Eu Então, agradeço o essas fato de você explanações, ser doutora. oficial de justiça já o garante a possibilidade de executar aquele título. Eu agradeço as explanações e é só para terminar aqui minha participação, para também não me prolongar muito. Eu fico assim realmente alertando, né, a partir de hoje, alguns colegas do quão importante é a gente ingressar com essa nova ação, endossar o coro, né, em relação a esse direito que está sendo discutido em juízo, porque a gente está chegando perto de uma grande decisão, porque ou vai abrir uma grande porta, né, de reconhecimento de um direito nosso, ou vai fechar por derradeiro, e a gente está em iminência aí de um marco histórico do ponto de vista jurídico, né, que está para acontecer. Espero que seja favorável. Se esse retroativo, né, o retroativo, se ele não entra naquelas execuções assim milionárias que a gente nunca vai receber na vida, Entra no se não, sistema de se não integra, precatório. se não integra aquele tipo, igual os 13, né, que é uma coisa tão difícil e tal. Inclusive, até depois eu queria saber, continua tudo parado, doutora Thaís? Continua tudo suspenso, os 13? Continua, continua. Sério? É. É exatamente esse o ponto, Laís. É recebimento por precatório, dependendo do valor, né? Eu acredito que, somado esses 5 anos, mais o trânsito em julgado, provavelmente vai ser no sistema de precatório. E aí é a mesma situação. Você tem que fazer a execução, habilitar o seu crédito e aguardar a expedição do precatório e o pagamento do precatório. Tá? E é por isso que é importante a gente alertar também, né? É uma questão que não é referente ao TJ, é o país inteiro, né? São todos os tribunais. Então, é um impacto, e a União já vem argumentando isso, é um impacto financeiro muito grande. Só de inclusão da GAGE, se eu não me engano, em algumas das ações, eles estavam falando, em uma das ações, eles estavam falando do impacto de 60 milhões. Só para a inclusão da GAGE, sem falar do retroativo. Então, é um apelo muito grande. A gente sabe como que, às vezes, esses impactos financeiros atuam nas decisões judiciais que serão, né, proferidas. O STJ vai definir a matéria, apesar dele ter entendimentos positivos, tá? O STJ ele tem até então entendimentos positivos a respeito do tema. Mas a gente tem que acompanhar e tem que não pode deixar, né, a parte jurídica de lado. E entra nesse sistema de precatório, é difícil o pagamento, no sentido de é necessário aguardar, né, a ordem de precatório, e a gente ainda, todos nós ainda temos um chão a trilhar, um caminho a trilhar, até conseguir o trânsito em julgado desse processo. Gente, estamos de olho, mandato só aumentando e a gente está preocupado com isso sim. Estamos em conversa permanente com o tribunal, estamos olhando pelos associados e por nós, oficiais de justiça. O trabalho está difícil, está pesado, está todo mundo cansado e realmente a demanda tem sido muito grande
para os oficiais de justiça. O domicílio judicial tem prazo para as empresas entrarem no domicílio judicial. Esse prazo tem empresas até 30 de maio, o GDF até 30 de julho. Então, quer dizer, não vai ser uma coisa para agora, porque eu considero que o domicílio judicial chegando já colabora de alguma forma para entrar, para poder trabalhar um pouco mais, respirar um pouco mais. A Aljus está aberta a todos vocês, a Aljus está presente, quer trabalhar junto com vocês, não está permanentemente de olho em tudo que está acontecendo, não está oculto, está sabendo de tudo. E a porta está aberta, o escritório está aberto, o escritório de advocacia, a porta está aberta. E quero falar sobre a incorporação, não vou esquecer disso. A nossa incorporação está demorando um pouquinho mais, porque tem todo um balancete que tem que ser fechado. O que sobrou de dinheiro nas associações vai para o caixa da nossa associação. Precisa ainda do registro do novo estatuto. Então, isso está demorando um pouquinho, mas vai chegar. Vamos esperar até o contador pediu, nosso contador, que é o seu Marcos, muito competente, pediu para esperarmos até o final de maio para tudo isso acontecer de forma correta, que nada fique pendente, de forma correta e transparente. E é isso que a gente tem para falar e que nós estamos trabalhando pelos oficiais de justiça, que somos todos nós. A Aljus é nossa, né? Eu estou aqui colaborando nesse mandato com a Aljus, mas a Aljus é nossa. Quem é a Aljus somos nós, oficiais de justiça. Tá bom? Obrigada por quem apresentou, por quem esteve presente e estejam com a gente, sempre com a gente, que a gente está com vocês.